Olá, obrigado pela sua participação neste webinar, enquadrado no manual ADN, Aprenda a Descobrir a Natureza, da editora ASA para as Ciências Naturais do 7º ano. Eu chamo Bento Cavadas, são os autores desse manual e em colaboração com os outros dois autores, o Bruno Sousa e o Nuno Ribeiro, iremos dinamizar este webinar dedicado aos recursos educativos digitais de Geologia para as Ciências Naturais do 7º ano. Ora, o uso de recursos educativos digitais no ensino das ciências naturais traz grandes mais-valias, não substitui as atividades práticas em contexto de laboratório, mas é útil quando, por exemplo, nós professores não temos material suficiente em laboratório para todos os alunos ou para todos os grupos de alunos, ou quando não existe um material laboratório adequado para realizar uma determinada atividade prática. E também o uso de recursos educativos digitais no ensino das ciências é muito útil para simular processos complexos como aqueles que estão associados à tectónica de placas, à sismologia e ao vulcanismo. E é por essa razão que neste webinar iremos vos apresentar 3 propostas de atividades. A primeira é um simulador de movimentos entre placas tectónicas. A segunda proposta é uma atividade relacionada com o vulcanismo, designada crise vulcânica. E a terceira está relacionada com o simulador de sismos. Ora, o primeiro recurso educativo trata-se então de um simulador de movimentos entre placas tectónicas e o objetivo de utilização deste simulador é permitir que os alunos compreendam melhor processos complexos associados à tectónica de placas, como a abertura, a expansão e a destruição do fundo dos oceanos. Normalmente estes processos são complexos e os alunos têm dificuldade em os compreender, e este simulador pode ser um auxílio útil nessa abordagem. Também é útil para explicar, ou ajudar a explicar, por que razão o volume da Terra não aumenta. O enquadramento curricular deste simulador é o tema Terra em Transformação e a estrutura e dinâmica da Terra enquanto subtema. As aprendizagens essenciais que são abordadas são aquelas que estão neste slide, nomeadamente caracterizar a morfologia dos fundos oceânicos, relacionando a idade e o paleomagnetismo das rochas que os constituem com a distância a oeste da dorsal média oceânica e relacionar a expansão e destruição dos fundos oceânicos com a teoria da tectónica de placas e com a constância do volume e da massa da Terra. Num primeiro momento eu vou explicar como se descarrega o simulador. Colocamos no motor de busca a palavra FET. De seguida, clicamos aqui e é aberta a página das simulações interativas FET. Agora devemos clicar em Simulações e em Ciências da Terra. O simulador, para funcionar, necessita de ter previamente instalado no equipamento a aplicação Java. Agora devemos procurar o simulador tectónica de placas. Podemos descarregar em língua portuguesa o simulador em traduções. Clicando no simulador, aguardamos que seja descarregado e assim que o simulador tiver sido descarregado para o equipamento, está pronto a funcionar. Agora segue-se uma primeira abordagem à exploração do simulador. Antes de iniciar a exploração da proposta de trabalho, sugerimos que explore com os alunos o modo como o simulador está organizado. O simulador organiza-se em 2 secções, crosta e movimento das placas. Na secção crosta, é possível manipular a crosta que se localiza no centro do simulador de acordo com 3 variáveis. Temperatura mais elevada ou menos elevada, manipular a composição da crosta com mais sílica ou mais ferro e manipular a espessura da crosta, mais espessa ou mais fina. A manipulação destas variáveis tem consequências no movimento da crosta que se localiza no centro do simulador. Para além disso, é possível explorar também algumas ferramentas, como uma régua para medir a espessura da crosta, um termómetro para medir a temperatura da crosta e um medidor de densidade, que avalia a densidade de diferentes zonas da crosta. Também é possível visualizar a densidade da crosta, a temperatura ou ambos.
Clicando em mostrar indicações, é possível observar uma legenda da crosta e do manto. Agora podemos mostrar aos alunos a secção movimento das placas. Nesta secção, podemos simular diferentes movimentos relativos entre placas, como por exemplo, crosta continental e crosta oceânica jovem. Neste caso, podemos simular um movimento convergente entre estes dois tipos de placas e, à medida que clicamos no cursor, o tempo geológico avança. Nesta secção também podemos utilizar diferentes tipos de ferramentas e diferentes modos de visualização. Aqui destaca-se uma opção nova que é mostrar a água do mar. Chegou o momento então de realizarmos a primeira tarefa associada à abertura e à expansão do fundo dos oceanos. Nesta proposta de trabalho, os alunos irão realizar tarefas para responderem às seguintes questões. Como é que ocorre a abertura, expansão e destruição do fundo dos oceanos e por que razão o volume da Terra não aumenta se os oceanos expandem? A primeira tarefa diz respeito à abertura e expansão do fundo dos oceanos. Num primeiro momento, os alunos devem selecionar a secção Movimento de Placas e na caixa Visualização, selecionar Mostrar Indicações. De seguida, devem arrastar a crosta continental para o lado esquerdo e para o lado direito do globo terrestre. Posteriormente, devem clicar em Mostrar Água do Mar. Agora devem pressionar uma das setas vermelhas e deixar decorrer 15 milhões de anos. Notem como, através desta simulação, os alunos podem observar a abertura de um oceano. Vamos deixar decorrer o resto do tempo geológico. E, com este resultado final, é solicitado aos alunos que esquematizem este espaço, o que estão a observar na figura, ou então, se o professor assim o entender, os alunos podem fazer um print screen do que estão a observar e colocar neste local. Na questão número 2, é solicitado que descrevam os fenómenos que observaram ao nível do fundo dos oceanos. Portanto, no PDF que acompanha este webinar temos uma proposta de solução para estes fenómenos. E no que diz respeito à questão 3, devem explorar o conceito de expansão do fundo oceânico e para isso nós sugerimos uma fonte. E através da consulta desta fonte os alunos devem, portanto, responder a estas questões. E a primeira diz respeito à indicação da variação da velocidade anual da expansão dos fundos oceânicos, que é de aproximadamente de 1 a 15 cm por ano. Na questão seguinte, na questão 3.2, os alunos devem indicar o investigador que apresentou pela primeira vez a ideia da expansão do fundo dos oceanos, foi o Joel Hess. E, por fim, 3.3, explicar por que razão as evidências da expansão dos fundos oceânicos contrariaram as ideias de Wegener. Uma resposta é que Wegener pensava que o fundo dos oceanos permanecia estático enquanto os continentes se movimentavam sobre o mesmo. Agora os alunos devem avançar para a próxima questão. Devem clicar em temperatura e com o auxílio do termómetro devem medir na caixa de... clicar em temperatura aqui e na caixa de ferramentas utilizar o termómetro para medir a temperatura à superfície e no interior da Terra. Notem a variação de temperatura. Depois, nestes termómetros, os alunos devem esquematizar a medição que obtiveram utilizando a movimentação do termómetro para a superfície da Terra e para o interior da Terra. Devem concluir que a temperatura da Terra é mais elevada em profundidade do que à superfície. Posteriormente, com o auxílio do medidor de densidade, devem medir a densidade da crosta oceânica. E aqui chama a atenção que é necessário que os alunos
coloquem a extremidade do medidor de densidade com muita precisão sobre a crosta oceânica e de seguida devem colocar o mesmo medidor sobre a crosta continental. Tal como fizeram no exercício anterior, devem esquematizar nestas escalas as medidas que obtiveram e depois segue-se uma questão de escolha múltipla em que o aluno é questionado sobre a densidade da crosta oceânica. Portanto, o aluno deve concluir, através da tarefa anterior, que a densidade da crosta oceânica é mais elevada do que a da crosta continental. Segue-se um exercício de elaboração em que é solicitado ao aluno que abra a aplicação Google Earth e que nessa aplicação localize a zona de expansão do Oceano Atlântico, que se localiza mais perto de Portugal continental e que determine a latitude e a longitude de um lugar dessa zona de expansão do Oceano Atlântico. Iremos agora abordar a segunda tarefa relacionada com a destruição do fundo dos oceanos. Num primeiro momento, os alunos devem clicar em reiniciar tudo. Depois, na caixa visualização, devem clicar em mostrar indicações. De seguida, devem arrastar a crosta continental para o lado esquerdo e depois a crosta oceânica antiga para o lado direito. Agora devem clicar em mostrar água do mar e pressionar a seta verde até decorrer 50 milhões de anos. A partir deste tempo geológico, os alunos já conseguem observar que a crosta oceânica antiga sofreu subducção sobre a crosta continental e que começa a iniciar-se aqui nesta zona uma fusão das rochas da crosta oceânica antiga, quando atingem determinada profundidade. Continuando a clicar na seta verde, agora os alunos conseguem observar a ascensão dessas rochas em fusão através da litosfera. O material em fusão atravessou a crosta continental e começou a originar fenómenos de vulcanismo aqui nesta secção. Vamos deixar de correr o tempo até aos 50 milhões de anos. E agora os alunos devem esquematizar neste espaço o resultado final da simulação ou, tal como fizeram na tarefa anterior, através de um print screen, colocar a figura resultante aqui. Posteriormente, no exercício 2, devem ordenar os processos que observaram, utilizando para tal as afirmações seguintes. A primeira afirmação, o primeiro processo, está assinalado pela letra B e corresponde ao facto da crosta oceânica ter mergulhado por baixo da crosta continental. De seguida, ocorreu o processo assinalado pela letra A, correspondente à crosta oceânica antiga ter atingido determinada profundidade, que levou a que o material que a constitui entrasse em fusão. Segue-se, por fim, a letra C, na qual os fenómenos que os alunos observaram são os que resultaram da fusão da crosta oceânica antiga. Esse material ascendeu até à superfície e originou fenómenos vulcânicos na superfície. Agora os alunos devem realizar a tarefa número 3. Devem observar atentamente a zona assinalada por A e identificar as placas tectónicas representadas nessa zona. Neste caso, a placa de Nazca e a placa sul-americana. De seguida, devem identificar o tipo de limite correspondente a essa zona. Portanto, trata-se de um limite convergente. No exercício 3.3 e através da aplicação Google Earth, devem determinar a latitude e a longitude de um lugar no limite entre as placas tectónicas anteriores. Portanto, aqui nesta zona. A última tarefa diz respeito à manutenção do volume da Terra e visa que os alunos, a partir do que aprenderam, através da realização das tarefas anteriores, expliquem por que razão o volume da Terra não aumenta, apesar da expansão dos oceanos. Uma resposta possível que os alunos poderiam apresentar é que, apesar dos oceanos estarem em expansão em determinadas zonas da superfície da Terra, existem outros lugares em que ocorre a destruição do fundo dos oceanos. E, por essa razão, a criação de nova crosta oceânica
é compensada pela sua destruição, nesses lugares, mantendo-se assim uniforme o volume da Terra. Espero que tenha apreciado o simulador, que era a proposta de trabalho destinada aos alunos do 7º ano de Ciências Naturais. Agora vou passar a palavra ao meu colega Bruno Sousa. Obrigado, Pedro. Meu nome é Bruno Sousa, sou também um dos autores do manual ADN, 7º ano, e estou aqui para vos apresentar o segundo recurso educativo digital, que se intitula Crise Vulcânica. Este recurso é uma atividade de simulação, de roleplay, e enquadra-se no tema Terra em Transformação e no subtema Consequências da Dinâmica Interna da Terra. Aborda duas aprendizagens essenciais. A primeira é identificar os principais aspectos de uma atividade vulcânica em esquemas ou modelos, estabelecendo as possíveis analogias com o contexto real em que os fenómenos acontecem. A segunda é identificar vantagens e desvantagens do vulcanismo principal e secundário para as populações locais, bem como os contributos da ciência e tecnologia para a previsão e minimização de riscos associados. Esta atividade de simulação consegue abordar estas duas aprendizagens muito bem e fazer esta ligação entre a ciência e a tecnologia e a tentativa de minimização dos riscos vulcânicos. Então, como eu tinha dito antes, isto é uma atividade de roleplay, os alunos vão fazer que são vulcanólogos e vão ser submetidos a um conjunto de informações, vão recebendo informações de hora a hora, que neste caso serão de minuto a minuto, e essas novas informações vão-lhes permitir tirar ilações e definir o risco vulcânico da região. Esta atividade está associada a uma ficha de trabalho. Esta ficha de trabalho faz um pequeno enquadramento, uma introdução, dá-lhes os conceitos-chave para eles poderem servir de referência, para eles poderem voltar durante a apresentação, e também lhes dá a carta de risco vulcânico do Guagua Pichincha. Esta carta permite-lhes também, durante a apresentação, durante a simulação, quando tiverem dúvidas, rever e tirar algumas ilações. Depois é-lhes pedido que eles escolham o nível de alerta. Baseando-se nas informações que estão a receber na simulação, que eles escolham se naquela altura estará a cor verde, se está amarelo, se está o laranja a observação, se está no outro laranja, vermelho a observação, vermelho aviso ou se é interminado. E vão colocar essa informação aqui nesta última ficha, que é o relatório de missão, onde eles se analisam com um círculo o risco de altura, o nível de alerta de altura, e justificam porquê, permitindo depois a discussão no final, porque é que alguns alunos escolheram o amarelo, por exemplo, e outros escolheram o vermelho para a mesma situação. Então, esta crise vulcânica é um simulador muito simples de usar, uma vez que é em formato PowerPoint, e por isso é utilizável em qualquer computador de qualquer escola. Não será preciso ligação à internet, desde que o tenham. Pode ser reformulado por vocês caso acham que deva ser reformulado, e por isso é muito simples de usar. Isto é uma grande vantagem. Então, neste simulador, primeiro dá-se o contexto, que também se enquadra e também está na ficha do aluno, e explica-lhes primeiro, então, que eles são uma equipa multidisciplinar de vulcanólogos que vão ajudar a monitorizar o vulcão perto da cidade de Quito, que se chama Guagua Pichincha. Este vulcão, esta cidade, situa-se no Equador, tem mais de 2 milhões de habitantes e uma área maior que 4.000 km². Continua a fazer o enquadramento, desde a maior erupção histórica, a altura do vulcão, do cume, e depois tem aqui a distribuição da população na área do vulcão. Ou seja, nota-se que junto ao vulcão vivem poucos habitantes, mesmo junto ao cume, e depois quanto mais nos afastamos, maior é esse o número de habitantes. Também se nota que a maior parte dessa distribuição é este. Isso tem a ver com o risco vulcânico que vamos ver à frente. Temos aqui também algumas erupções do passado do Guagua Pichincha, e temos algumas que demoraram um dia ou horas e outras demoraram anos, todas elas explosivas.
Aqui então o tal risco vulcânico do Guagua Pichincha, em que temos um lado oeste muito mais perigoso que um lado oeste. E aqui é uma zona onde eu costumo perguntar aos alunos, então porquê é que acham que a cidade de Quito está a este e não está a oeste? E então temos aqui a face do ordenamento do território e da previsão vulcânica importante, ou seja, do risco vulcânico importante no ordenamento do território. Depois tem o resto da explicação das várias zonas de risco. E depois, então, a simulação começa, propriamente dita. São os vulcanólogos, estão a chegar de avião, são 8 horas da noite, foram buscados pelo presidente da Câmara e foram diretamente para o edifício onde está o observatório. Têm apenas um computador, que vai ser o computador da sala de aula ou o próprio computador em caso que se esteja em ensino à distância. E para monitorização do vulcão eles têm 6 estações sismográficas, 3 inclinómetros, um helicóptero para voos de observação e de monitorização, câmaras térmicas e instrumentos de monitorização de emissões gasosas. Então, a partir daqui, se clicarem no iniciar missão, este simulador vai, de uma forma automática, minuto a minuto, passar uma nova informação. Se preferirem, podem passar vocês mesmos. Eu, por exemplo, costumo passar e ler em voz alta para haver aqui uma maior dramatização da informação e para poder fazer questões de vez em quando. Este é o primeiro dado que aparece. Nos últimos 7 dias a cratera elevou-se 48 metros, vários sismos e na última hora houve 3 eventos sísmicos. Este simulador vai mostrar ao longo dos acontecimentos, ao longo das horas, ao passar, nota-se muitos sismos vulcânicos, e então estamos aqui já a ajudar os alunos a compreender que os eventos sísmicos estão muitas vezes associados aos vulcões e que os eventos sísmicos são comuns, sobretudo quando há vulcões associados. Então, mal iniciam, pede-se que eles façam a atualização do relatório, então há aqui um tempo para eles preencherem e justificarem em pequenos grupos, e depois então nova informação, e a haver nova informação, aparece uma nova informação, a anterior fica lá, e assim sucessivamente vai nova informação, vai mudando os eventos sísmicos, vai acontecendo outras situações, e isto tudo permite que os alunos vão vendo e compreendendo o que é que se vai passar até haver tal erupção, até haver as várias erupções. Esta atividade de simulação é muito interessante porque há aqui vários aspectos importantes. Há várias erupções. A última atinge a pluma de cinzas e de gás, atinge mais de 35 km de altura. Ou seja, é uma erupção extremamente violenta. E lhes permite ter uma visão diferente do que é uma erupção, porque muitas vezes veem imagens ou veem vídeos, mas não compreendem a verdadeira dimensão e potência de um vulcão explosivo deste tipo. Inicia-se com uma emissão de 15 toneladas de dióxido de carbono, de enxofre, e depois, no fim, que eles já acham que é uma quantidade absurda, enorme, de gases emitidas por dia, e depois numa altura mais final, já próxima da última erupção, o vulcão está a emitir 1900 toneladas de dióxido de enxofre por dia. Neste simulador também há momentos onde estão as reações da população, há medo, há destruição, há pessoas que vêm se manifestar para a rua, há aqui o perigo do fluxo piroclástico, e há os sismos vulcânicos que eu já falei anteriormente frequentes, e no fim há a queda de edifícios por acumulação de cinzas, ou seja, a acumulação de cinzas em edifícios vai fazer que alguns ou partes deles caiam. Então, o que é que eu quero chamar de atenção ou relevar neste simulador? Primeiro, eu acho que os alunos gostam. Eles começam de uma forma muito simples a ficar neste meio, a enquadrar as personagens e a ficar preocupados pelo que está a acontecer na cidade de Quito.
É um simulador muito fácil de utilizar por todos os professores. Eu uso muitas vezes no 7º ano e até no 10º ano, acho que são uma atividade muito interessante. É uma atividade que permite aos alunos enquadrarem-se e fazerem de vulcanólogos, fazer essa profissão, o que é ser um vulcanólogo que está a medir o risco de um vulcão em atividade, e aborda vários temas desta matéria, desde os métodos de monitorização de um vulcão, os sismos de origem vulcânica, as desvantagens do vulcanismo, os materiais lançados durante uma erupção, o risco vulcânico e o ordenamento do território, e tudo de uma forma motivadora e não de decorar. Eles frequentemente, quando volto a falar nestes assuntos, ou quando estamos nos sismos e se fala em diversos nos sismos, por exemplo, que não são de origem tectónica, os alunos lembram-se disto tudo. É só dizer, lembram-se do Guagua Pinchincha, do que se passou lá, e eles, sim, realmente, existem muitos sismos, etc, etc. Da minha parte, finalizei. Espero que tenham gostado deste recurso educativo. Agora vou passar a palavra ao meu colega Nuno Ribeiro. Obrigado, Bruno. Meu nome é Nuno Ribeiro, eu sou um dos autores do projeto ADN7 e estou aqui então para vos falar do último recurso educativo digital que vamos apresentar durante este webinar. Este recurso educativo chama-se Simulador de Sismos e obviamente, como não poderia deixar de ser, enquadra-se no tema Terra em Transformação, no subtema Consequências da Dinâmica Interna da Terra e está relacionado com as aprendizagens essenciais que estão diretamente relacionadas com sismos, que são distinguir hipocentro de epicentro sísmico e intensidade de magnitude sísmica, principalmente esta última parte, e distinguir a escala de Richter da escala macrosísmica europeia. Novamente, principalmente a última escala, porque durante a utilização do simulador os alunos vão ter a oportunidade de aplicar esta escala. Este simulador surge da necessidade de passar aos alunos a ideia de qual a relação entre a magnitude e a intensidade de um sismo. E eu sempre, enquanto nas aulas, sempre achei difícil passar, ou no fundo transmitir, esta ideia de que estão relacionadas, não são a mesma coisa. Havia alunos que confundiam sempre as duas grandezas, a magnitude e a intensidade, e isso sempre me fez alguma confusão. Foi sempre algo que eu tentei combater e arranjar estratégias para chegar aos alunos. E a certa altura, há uns anos atrás, exatamente porque estava um pouco frustrado da forma como os alunos não conseguiam perceber aquilo que eu tentava explicar-lhes sobre a diferença e a relação que existe entre as duas grandezas, resolvi fazer uma atividade experimental que me pareceu muito eficaz e que, quando pensei, achei que os alunos iam todos perceber aquilo que se passava. Então peguei num aquário grande, enchi com água até meio, tinha depois algumas placas de esferovite pequenas ancoradas, cujo objetivo era simular cidades em que havia estragos ou onde o sismo ia ser sentido, e depois numa das pontas pedi aos alunos para pegarem bolas de plasticina de diferentes dimensões que simulavam sismos de diferentes magnitudes, ou seja, a quantidade de energia libertada ia ser maior ou menor, ia dar origem às ondas, que eram as ondas sísmicas, entre aspas, e depois ia haver efeitos nessas cidades, nesses pontos, e os efeitos seriam maiores quanto mais próximos estivessem do ponto onde eram libertadas essas bolas de plasticina. E aquilo que eu percebi foi que os alunos ficaram ainda mais confusos. Ou seja, aquilo que para mim era uma atividade prática que ia ajudar a perceber esta relação, o que eu sentia é que mesmo os alunos que até tinham percebido melhor a parte teórica que eu lhes tinha explicado, ficaram mais confusos depois dessa atividade. E eu fiquei extremamente frustrado, extremamente triste com a situação, e quando cheguei a casa disse, não, eu vou ter que arranjar uma forma de mostrar aos alunos esta relação e de resolver este mesmo problema. Então, arregacei as mangas, sentei-me numa mesa, com uma folha em branco, e comecei a desenhar aquilo que veio a ser o simulador de sismos que temos aqui hoje para vos apresentar. Ou seja, ele surgiu de uma necessidade real, que eu senti enquanto professor na sala de aula, e que foi muito útil para mim, ou seja, já o apliquei, não esta versão, mas uma iteração anterior, já apliquei em muitas salas de aula com muitos alunos, 7º ano, e posso dizer que até os alunos menos interessados nas ciências e com menos capacidades, pelo menos capacidades assumidas,
conseguiram perceber esta relação e desde então melhoraram bastante em relação a este conteúdo. Isso para mim, obviamente, é uma vantagem e acho que poderá ser algo que vocês vão ver acontecer usando este simulador com os vossos alunos. Espero que seja útil também nesse mesmo sentido. O simulador de sismos é este, ou seja, tem o objetivo de perceber a relação entre a magnitude e a intensidade de um sismo, ou seja, foi feito especificamente para esta situação e para alunos de 7º ano, ou seja, não é um simulador adaptado de um outro ano, não, tem o grau de complexidade necessário para os alunos de 7º ano e não mais que isso. E daí ser muito simples também na forma como ele funciona. Mais do que vos explicar como é que ele funciona, prefiro demonstrar-vos como é que eles funcionam. Então aqui tem o simulador está disponível online. E já agora mostro-vos também a ficha que o acompanha, porque a ficha tem aqui uma situação interessante, que tem este código QR, que permite que os alunos acedam diretamente ao simulador através do seu dispositivo móvel. Isso até traz uma vantagem que eu já vos mostro a seguir. Mas no fundo o simulador é muito simples, o aluno pode escolher que magnitude é que quer para simular o seu sismo, por exemplo, um sismo menor vai simular algo como cabana menos e tudo mais, mas se nós pusermos a magnitude máxima que temos aqui, que é uma magnitude de 8, e se simularmos o sismo, vamos ver que existe muito mais violência. Aliás, isto é muito pictórico, não é? Como se pode ver, não é realista nesse sentido, mas temos não só o som a ser mais prolongado no tempo, como também este abanar físico de todas estas regiões que ocorre com muito mais violência também. Chamar a atenção para o facto de nós termos aqui a Península Ibérica. Não é por mero acaso que está aqui a Península Ibérica, cumpre 2 propósitos. Primeiro, os alunos obviamente interessam-se mais por assuntos que estejam mais relacionados com eles. Isto é tentar relacionar com aquilo que é a realidade portuguesa e como tal simular sismos em Portugal. E também para lhes dar a indicação, ainda que de forma indireta, de que o risco sísmico em Portugal é real e que um sismo de magnitude 8 ou equivalente já aconteceu no passado e que poderá vir a acontecer no futuro. E como tal, isto não é algo, é uma simulação obviamente, mas não é algo que não possa acontecer no nosso país, ou seja, não estamos isentos de risco. E a ideia é, basicamente, simularmos o sismo. E como podem ver, sempre que nós simulamos um sismo, há a indicação de onde é que fica o epicentro, ou seja, o local onde o sismo foi sentido com maior intensidade. O hipocentro estará debaixo do epicentro, porque estamos numa vista de cima, uma vista de mapa. E depois temos aqui estes pontos que se formam ou que surgem em 5 cidades, 3 portuguesas e duas espanholas, que foram escolhidas exatamente pela sua distância geográfica em relação a este epicentro, porque o objetivo é percebermos também a relação à medida que nos afastamos do epicentro. Quando se clica em algum destes pontos, o que vamos ter é então a descrição do que aconteceu nesse local. Ou seja, por exemplo, no caso de Lisboa, com um sismo de magnitude 4 com um epicentro neste local, sabemos então que a maioria das pessoas declarou ter sentido o sismo no interior das suas casas. E quando nós vamos então para a ficha, temos na segunda folha a escala macrosísmica europeia. Os alunos têm que vir aqui então ver e vão perceber que sentido no interior das casas pela maioria das pessoas corresponde a uma intensidade 5, ou seja, um sismo que foi sentido, um sismo forte que foi sentido aqui neste local. Como podem ver, quando acertam, fica lá a indicação de qual foi a intensidade sentida nesse local. Por exemplo, se nós vemos aqui ao Porto e pusermos 11, que estaria rotundamente errado, é-nos dada essa indicação e o que nós temos é que então procurar a intensidade certa. E aqui, ao colocar a intensidade certa, ele vai dar-nos a indicação. Eu vou fazer o mesmo então para Faro, vou fazer o mesmo aqui para Madrid. Madrid a intensidade é 3. E para Barcelona, a intensidade foi 1. Então, o que nós obtemos basicamente é isto, ou seja, sabemos então onde é que é o epicentro, sabemos como, para um sismo de magnitude 4, qual foi a intensidade sentida nestes locais, conseguimos imaginar aqui as isocistas que se formariam neste sismo de forma concêntrica em relação ao epicentro do sismo, e temos a informação necessária para preencher então, nesta ficha, esta mesma tabela. A ideia seria, obviamente, fazer isto por ordem, mas não há nenhuma necessidade de o fazer. Podemos pôr aqui, então, que a intensidade foi 4, em Lisboa foi sentido com... Desculpa, a magnitude foi 4, em Lisboa foi sentido com a intensidade 5, em Faro também com a intensidade 5, no Porto com a intensidade 4, em Madrid com a intensidade 3 e em Barcelona com a intensidade 1. E à medida que eles vão preenchendo esta tabela com outras magnitudes, eles vão percebendo, efetivamente, que esta relação entre a magnitude do sismo e a distância ao epicentro se mantém, ou seja, que quanto mais próximo do epicentro está, maior é a intensidade, e essa intensidade vai diminuindo à medida que nos afastamos desse epicentro, e que com outras magnitudes
que vai acontecer é que as intensidades vão ser menores, se a magnitude for menor, ou maiores, se a magnitude for maior. E de uma forma muito simples e de uma forma muito prática, os alunos conseguem deste modo responder a estas duas perguntas, como varia a intensidade com a distância ao respectivo epicentro, porque é semelhante em todos os sismos que eles podem simular, e depois qual a relação entre a magnitude e a intensidade de um sismo. E com isto, o que nós conseguimos é que eles percebam efetivamente a resposta a esta pergunta e consigam, de modo prático, não só aplicar a escala macrosísmica europeia, como também, de algum modo, aplicar o conhecimento ou os conceitos de magnitude e de intensidade de forma adequada e distingui-los finalmente nas suas cabeças e, desse modo, perceber aquilo que se pretende quando se tenta abordar estas duas aprendizagens essenciais. Como eu digo, já usei uma outra iteração deste simulador com os meus alunos, funciona muito bem, até os alunos que têm menos capacidade acabam por chegar rapidamente a esta conclusão e, como tal, ele cumpre perfeitamente o seu propósito e tem o grau de simplicidade adequado para ser aplicado em sala de aula muito facilmente e, ao mesmo tempo, não é complexo demais para alunos do sétimo ano. Por isso, acho que cumpre aquele propósito para o qual foi criado. Para mim, foi, obviamente, a solução encontrada para uma situação com que me deparei em sala de aula, sem precisar de aparelhos muito complexos, e deste modo consigo transmitir aos alunos aquilo que é suposto sobre a relação que existe entre magnitude e a intensidade de um sismo. Pronto, o simulador está disponível, como foi dito, ou seja, podem usá-lo nas vossas aulas, tanto no contexto atual de pandemia, como depois numa outra situação. Ele é versátil o suficiente para poder ser usado à distância, daí a importância dos recursos educativos digitais e também daí nós termos resolvido fazer este webinar para vocês, e também pode ser usado e deve ser usado em sala de aula. O uso de dispositivo móvel, creio que não disse a vantagem que tinha nesta situação, é que quando eles criam um sismo, ou quando simulam um sismo aqui neste simulador, vão sentir a vibração no seu telemóvel, e como tal é uma surpresa que está escondida nesse simulador, e que poderá de algum modo gerar ainda mais interesse ou alguma curiosidade para com os alunos que sejam menos motivados para estas disciplinas. Bom, e com isto despedimos-nos, ou seja, foi o último webinar do ciclo de webinars que nós desenhamos. Esperamos que tenha sido útil para vocês. Em nome da equipa de autores, queremos agradecer-vos por estarem presentes e por terem visto este webinar. Usem os materiais, se quiserem dar-nos feedback em relação a eles, deem-nos, por favor, porque é sempre útil saber também como é que as pessoas estão a usar, ou se foi útil para as pessoas ou não, aquilo que nós vamos desenvolvendo. E lembrem-se que, no fundo, tanto nós como vocês partilhamos algo que está inscrito no título deste ciclo de webinars, que é ensinar, está efetivamente no nosso ADN, e o que nós pretendemos é desenvolver materiais que possam ser úteis, que possam ser usados em sala de aula e que possam de algum modo ajudar e transformar a sala de aula num local mais dinâmico, mais interessante do ponto de vista dos alunos. Com o objetivo último que os alunos aprendam aquilo que está instituído, que devem aprender em ciências, e, acima de tudo, que gere fascínio neles quando olham para o mundo natural e quando conseguem perceber as relações que existem entre as diferentes partes desse mesmo mundo. Novamente, muito obrigado, e vemos por aí.